Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a transgressão na obra da Marina Colasanti, a forma como que ela se utiliza dos contos de fadas que são primordiais, né? A gente pode dizer com segurança, né? Até pelo meio da crítica, né, estabelecida, que os contos de fadas existem há milênios de anos. Eles nasceram da tradição oral e eram repassados de boca em boca, e a coincidência de contos de regiões distantes do planeta, né, que coincidem com a mesma formação. A gente pode dizer, afirmar com certeza, que os contos de fadas têm uma estrutura, digamos assim, fixa, né? Uma vez que ele apresenta elementos que são constantes dentro da contação da história. Então, a gente vai ter um elemento, uma situação inicial, onde o herói se encontra em estado de inércia, uma situação transformadora, que vai colocar o herói num conflito existencial ou em obstáculos mesmo físicos, perigos, né? E uma situação, depois da situação conflitiva, esse desfecho que vai se dar geralmente com a ajuda de entes sobrenaturais, aquilo que a gente chama de insólito na narrativa, que é a aparição de seres sobrenaturais, bruxas, duendes, dragões, fadas, e outros elementos que vão interferir nessas dificuldades que a personagem encontra para que ela tenha um final linear. Essa é a estrutura do conto de fada tradicional. O que vai haver, quando eu falo em transgressão da obra da Marina Colasanti, que acontece na obra da Marina Colasanti, é o fato de que ela vai além de recontar ou atualizar esses contos de fadas, né? Ela vai colocar elementos transgressores que estão ligados com a estrutura do conto, e porque no conto de fada tradicional, da forma que a gente vê, a gente sempre vai ter esse elemento fantástico ou maravilhoso, né, que é a aparição desse ente sobrenatural, que vai ajudar o herói. Né? Na produção da Marina Colasanti, né, ela vai transpor esse limite, né, de capacidade de ação do herói para a sua própria individualidade, ou seja, o herói enfrentando as suas dificuldades vai conseguir superar essa dificuldade e, por fim, sair transformado dessa situação conflitiva. É um exemplo que eu posso dar. A moça tecelã. Né? Então, a moça tecelã tecia dia e noite tudo que ela queria, né? Tecidos, tecia a chuva, tecia o sol, tecia a comida que ela queria comer. Então, ela está num estágio inicial, né, do herói, que vai ainda enfrentar a situação conflitiva. E aí, quando se dá a situação conflitiva? Quando a moça tecelã resolve tecer para ela um marido. E aí, então, entra a situação de conflito, porque os interesses dele não são os mesmos interesses que ela. E por meio, né, dessa situação do insólito, que já é instaurado através
do tear mágico que a moça tecelã tem, no qual ela testa o próprio marido, ela vai questionar e transgredir o conto de fada tradicional, onde teria que haver obrigatoriamente um final feliz, e vai, então, colocar personagens em situação de liberdade e opressão. É claro que esse texto da Marina, e como quase todos os textos dela, ela vai estar dialogando com outros contos de fadas. Ela vai estar buscando, nesses contos de fadas tradicionais, elementos que são próprios desse tipo de conto, como a figura do herói, no caso, a moça tecelã, como a situação do insólito, né, que no caso aí não é representado pelo sobrenatural, pelo tear mágico que ela tem, onde ela tece os seus desejos. Então, a gente tem uma mulher aparentemente livre, né, que tecia tudo que ela queria naquele tear, e de repente ela vai se defrontar, quando ela cria um marido, com um ser opressor, que vai, então, o texto diz que ele o moço meteu a mão na maçaneta e foi entrando na sua vida. Ou seja, ele não pediu licença, ele chega e vai entrando na sua vida e dando ordens para que ela teça tetos e passos e palácios, porque para que ter uma casa pequena se eles poderiam ter um palácio? E pede para que ela teça muitas moedas para colocar nos cofres e cavalos e tal. E a moça vai ficando, e a Marina diz que ela tecia, e tecer era tudo que ela queria fazer. Fazer que aprimore, ela se amolda a esse modelo patriarcal, né? Ela se põe como uma mulher submissa. Mas com o tempo, o texto vai dizendo que ela tecia e entristecia. Já não é mais aquela situação inicial, mas começa a nascer o conflito interior da personagem. E aí, então, ela vai sofrer a opressão pelo sexo masculino, em detrimento dela, né, que está se submetendo ao sistema patriarcal. Então, a gente vê que a Marina questiona e ela transgride esses valores que estão estão profundamente imersos dentro do conto de fada tradicional, que é a questão do ponto de vista masculino, que é a questão do patriarcalismo, que vai colocar a mulher sempre numa situação inferior, como belas adormecidas, como Cinderelas que são socorridas por fadas, que se casam com príncipes que não conhecem, como seja, a mulher é propriedade do homem, ela é obrigada a obedecer o homem. No caso dos contos da Marina, às vezes ela pode dar um final inusitado, como na Moça Tecelã, que ao ver-se oprimida pelo esposo, ela resolve destecer o marido que ela fez, então ela puxa a lançadeira ao contrário e destece o marido, sem que ele tenha tempo de se defender. E ela volta ao estágio natural, não o estágio inicial, mas no estado natural, depois do aprendizado que ela teve, e volta a contemplar o horizonte da sua janela. Então, a gente percebe que houve uma transgressão dos valores primeiros para uma segunda leitura, onde o leitor crítico, o leitor aguçado, pode perceber que o texto da Marina não é um texto inocente, mas ele vai implicar, né, no desfazer,
né, de uma ideologia dominante que vem, né, permeando os contos de fadas. Por quê? Porque o conto de fada, como eu já disse, ele existe desde que existe o homem. Porque o homem tem a necessidade de contar os seus afazeres. Quando o homem não escrevia, ele desenhava os seus feitos nas paredes das cavernas, as suas caçadas, as suas lutas. À medida que surgiu a oralidade e a escrita, né, o homem começou então, a contar esses contos de fadas. E a partir do século XVII, com o Hans Christian Andersen, depois o Perrault e os irmãos Grimm, houve uma adaptação desses contos de fadas, mas esses contos de fadas foram muito mutilados. Por quê? Porque eles continham elementos que não eram pagãos. Então, uma bruxa é transformada numa madrasta má, um, um ser, uma entidade pagã é transformada numa fada boa, né? Por quê? Porque o conto de fada vai se adaptar ao gosto da burguesia, vai se adaptar às necessidades de perpetuação de valores dessa burguesia, e então ele vai sofrer essas alterações que os irmãos Grimm, principalmente, fazem, que são essas mutilações das origens do conto de fada. Mas a Marina, nesse conto, a Moça Tecelã, ela está dialogando com a Rapunzel, que ficava lá no alto da torre. Ela está dialogando, de certa forma, diretamente com a Bela Adormecida, porque a moça, em estágio inicial também, embora acordada e trabalhando, ela se encontra num estágio psicológico dormente. Ela vai dialogar com a Cinderela, que é a busca do príncipe encantado. Né? Mas só que ela vai fazer, ela vai transgredir esse valor primeiro e vai, em si, construir um enredo onde esses valores da classe dominante, esses valores burgueses, vão sendo destruídos, vão sendo desfeitos, a gente pode dizer, nas malhas do texto, e a gente pode ler nas entrelinhas desse texto essa transgressão visível, né? Que é esse final inusitado da moça recomeçar a sua vida e não viver na dependência afetiva, porque o poder do construir era dela. Tanto é que ele a coloca, né, no mais alto quarto da mais alta torre, para que ela não fosse atrapalhada por nada e ficasse produzindo o tempo todo. Ok? Só um minuto, gente. Eu vou exibir para vocês o conto A Moça Tecelã em slides para ilustrar melhor aquilo que eu estou querendo dizer. Então, a gente tem aqui a Moça Tecelã, Marina Colaçante, e o texto diz assim, vamos ler o texto, conhecer o texto, para ter noção dessa transgressão que eu estou falando. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ali ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.
Depois, lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo, hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Então a gente vê aí a heroína no estágio inicial, né, na sua plenitude, na sua tudo que ela tinha, ela tecia, nada lhe faltava, né? Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em longos pontos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Então, a moça tinha de tudo, todas as suas necessidades satisfeitas. Mas eu quero abrir um parênteses aí para colocar essa beleza da construção, né, o uso das figuras de linguagem, das metáforas, das metonímias, né, usada ali, ó, leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Vamos ver outra metonímia aqui, ó. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, quer dizer, a gente sabe que, teoricamente, do ponto de vista real, né, o vento e o frio não brigam com as folhas e não espantam os pássaros. Mas na linguagem poética cabem esses recursos estilísticos, dentre eles a metonímia, a metáfora, a antítese, as sinestesias, né, que a Marina Colasanti usa muito. Bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Então, aí até aqui a gente tem a heroína em estado natural, né, normal, de equilíbrio. Até que surge, então, o conflito. Nada lhe faltava. Na hora da fome, descia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa para ser comido. Se sede vinha, suave era a lampogia que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu filho de escuridão, dormia tranquila. Mas, descendo e descendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter o marido ao lado. Não esperou o dia seguinte. Com caprichos de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta do sapato quando bateram a porta. Então aqui vai se instaurar o conflito. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos fios que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo, mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu.
porque tinha descoberto o poder do tear, e nada mais pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher, e parecia justo agora que eram dois. Exigiu que os escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Então a gente vê aí essa transgressão que a Marina traz, né? Que esse príncipe, ele não vem, né, para sejam felizes para sempre. Ele vem como uma figura impositiva, representando os valores da classe dominante, representando os valores do patriarcalismo, e essa moça vai obedecendo, né, até que ela queira obedecer. Porque ela tem um elemento mágico, né? O insólito está presente ali por meio do tear mágico. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios, escadas, e salas e poços. Então veja bem que a Marina tem toda uma... Durante o conto todo, ela usa dessa assonância, da literação, que é a repetição de consoantes, da sonância, que é a repetição de vogais, para dar essa musicalidade bonita no texto. Então, já, dias e dias, semanas e semanas, trabalhou a moça tecendo tetos e portas e patos, e escadas e salas e poços. Então, a gente vai ver ali uma insistência do som da fricativa, do T, do assimilante, do C, né? O C, ou do S, o som de C, o som de X, né? Essa variedade fonética que a gente tem na língua portuguesa. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia. Enquanto, sem parar, batiam os peitos acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto, e entre tantos cômodos o marido escolheu para ela o seu tear, o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, ele disse. E antes de trancar a porta, a chave, advertiu. Veja bem que ela usa verbos que expressam esse valor de ordem, né? De imposição. E advertiu, faltam as estrebarias e não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo que queria fazer. Tecer era tudo que fazia. Tecer era tudo que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou em como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Dessa vez, não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins, depois desteceu os criados e o palácio com todas as suas maravilhas que continha, e novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim,
além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe pelo corpo. Tomou o peito aprumado e o emplumado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Bom, gente, essa é a Marina Colasanti, tem uma primeira pequena biografia dela. Ela nasceu em Asmara, na Etiópia. É uma mulher que se denomina uma escritora em transição, porque ela viaja muito, fazendo palestras. Ela é etíope, de família italiana, é a única que nasce na Etiópia, porque o pai vai servir nas forças da Itália, na Etiópia, e ela veio para o Brasil ainda criança, passou um tempo na Líbia, voltou para a Itália e durante a Segunda Guerra Mundial a família vem para o Brasil. Tem várias obras. Essa moça Priscila, nós estamos retirados do livro Os Doze Reis e a Moça no Labirinto do Vento, mas são mais só de contos de fadas modernos, são mais de 100 contos maravilhosos. Então, gente, o que eu tinha para dizer para vocês sobre a Marina Colasanti era isso. Sobre a Marina Colasanti, não, sobre o conto A Moça Tecelã, da Marina. Eu volto logo com a análise de outro conto. Por enquanto, deliciem-se com esse. Um grande abraço a todos e tenham um excelente dia.